Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de outubro de 2013, é uma sexta-feira. O verbete é de número 2800. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 16 máximos. O tema é Devas, a especialidade perfilologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Lilian Zolé. A Lilian Zolé, ela é fisioterapeuta, pós-graduada em saúde pública, especialista em dermato funcional, brasileira, natural de Guarapuava, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente em Conscienciologia desde 2004, organizadora do livro Acoplamentarium, primeira década, que foi publicado agora, recente, em 2013, e é tenepsista desde julho de 2006. Os devas são consciências intra- e extrafísicas de vários níveis evolutivos voltadas à assistência dos princípios conscienciais, animais e plantas, com estreita afinização às energias da natureza. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal afinizado aos princípios conscienciais, o holopensene dos amparadores regentes da natureza, o holopensene dos socorristas extrafísicos dos pré-humanos, o ato das consciências pensenizarem cosmoeticamente sobre os princípios conscienciais. Na fatologia, a assistência à flora e à fauna, os protetores auxiliando no resgate de animais aos moldes dos devas, a natureza exprimindo harmonia para as consciências, a necessidade pessoal do protetor conviver com animais, plantas, flores e frutos, o mito das fadas, duendes e anjos denotando a incipiência das consciências perante... Incipiência das consciências perante a assistência dos devas. A ecologia, a convivialidade sadia, ampliando a consciencialidade em grupo e a mentalidade planetária da consciência. Em parafatologia, os amparadores extrafísicos responsáveis pelo encaminhamento dos princípios conscienciais, a paraconvivialidade sadia, os assistentes extrafísicos especializados na captação e recepção da ectoplasmia, objetivando revitalizar animais e plantas, os devas auxiliando na ressoma e dessoma dos animais, a parassegurança de ambientes realizada pelos amparadores extrafísicos conjuntamente com os paras-animais, o ato de os devas atuarem como infiltrados cosmoéticos em ambientes inóspitos, em ambiente inóspito, utilizando para isso a autotransfiguração do psicossoma da forma de plantas e animais. Os animais e plantas utilizados pelos amparadores extrafísicos para auxiliar consciências parapsicóticas. Os subhumanos salvando vidas de consciência através de insights recebidos de consciências auxiliadoras. Nós destacamos que no detalhismo tem 13 máximos e na remissiologia nós destacamos árvore, canis lupus, carga da convivialidade, senso universalista e subhumano terapeuta. Frase enfática: a convivialidade cosmoética entre as consciências e os princípios conscienciais é inevitável e insubstituível na evolução. Os devas sintetizam essa dinâmica interassistencial harmônica. Questionologia: você possui afinidade com os princípios conscienciais? Qual saldo interassistencial vem obtendo com a interação homem, pré-humano e planta? Na bibliografia específica, a autora contribui aí com 4 fontes de referência. Agora a mega análise elaborada pelo João Paulo. Flora, fauna, natureza, proteção, universalismo.
interassistencialidade, fitoconvivialidade, zooconvivialidade, fraternidade, fitofilia, zoofilia, amparo, biologia, perfilologia, evoluciologia, zoopsicologia, interaciologia, harmoniologia, cosmoeticologia e energossomatologia. Antes ainda de passarmos para as perguntas, nós queremos aqui divulgar os 2 catálogos da Editares, que foi elaborada principalmente, prioritariamente para a feira de Frankfurt, né? Onde a gente vai colocar lá o stand nosso da Conscienciologia e com divulgação internacional, é uma feira bem importante. E temos aqui, então, em português, em inglês, e para os teletertulianos, tem também disponível no site da Editares, gratuitamente, e ainda tem uma 3ª edição na língua alemã, tá? Então, em alemão, né? Então, ficam todos aí convidados, a gente pode passar esses aqui para vocês verem, e quem mora aqui em Foz do Iguaçu pode também dar uma olhada lá na epígrafe, fica lá disponível também, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, passa aí e depois volta para cá. Lilian, antes também da gente passar ainda para os teletertulianos, a gente queria saber de você, contextualizar um pouco o porquê desse tema, se você vem pesquisando, se tem alguma sincronicidade com o dia de hoje. Fala para nós aí um pouquinho. Boa tarde. Então, esse verbete eu pesquiso há algum tempo. Esses devas, né, originou-se, essa pesquisa, né, veio de base junto com o acoplamentário. A gente começou a observar que aumentou o número de animais que o próprio CAEC acompanha, orienta e encaminha no sentido de doações, né? Então, vem muitos, desde cachorros, gatos, aves, né? Que os voluntários aqui acabam ajudando assistencialmente esses animais na orientação e no encaminhamento. Então, daí eu comecei a estudar um pouco mais as consciências extrafísicas que são responsáveis por esse encaminhamento, né, por esse destino evolutivo, né, desses princípios conscienciais. O Valdo já mencionou muito em mini tertúlias, né, esses amparadores que vêm a ser os devas, né? E ele comenta muito da Rose Garden, que é uma amparadora também que auxilia muito o laboratório acoplamentário, e também o CAEC como um todo. E também outros amparadores, como o Xamã, e aí entrou toda uma parelencologia, né? Então, eu achei muito interessante esses amparadores, né? E resolvi aí fazer esse verbete para a gente debater um pouco mais e até mesmo aprender mais sobre essas consciências, né? Que são aí especialistas na interassistencialidade. O dia de hoje foi sincrônico com o verbete, porque é Dia Mundial dos Animais, né? O Dia Mundial dos Animais. Então, dia 4 de outubro, né, a gente achou sincrônico nesse sentido. Meus colegas aqui do lado que me alertaram para essa sincronicidade, então eu achei interessante. Tudo bem, então as primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. A verbetógrafa é a professora Lilian Solé. Pensenologia, página 1, segunda linha. Nesta época de devastação e desrespeito à natureza em múltiplas frentes, podemos evocar o holopensene dos socorristas extrafísicos dos pré-humanos nas situações em que não temos tanta ação? Sim, mas eu acho assim, que existem ações, existem posturas íntimas que nós podemos adotar, né, fazer. Não só a simples fato de evocar, né? Então, existe a atitude simples que a gente pode colaborar com o meio ambiente, com os próprios animais, né? O simples fato da pessoa doar algum recurso financeiro, material para uma ONG, né? Que destina esses animais retirados de ruas para doações, né? Então, essas atitudes acabam auxiliando a questão do meio ambiente e da convivialidade sadia. Eu dei um exemplo, mas existem vários, né? Desde a nossa alimentação, desde a gente ter mais criticidade, né? E também benevolência, né? De perceber mais as nossas ações, os resultados de nossas ações, das nossas ações, no meio em que a gente convive, né? Meio social, meio ambiente e assim por diante. A evocação, claro, é um segundo plano que eu vejo, mas o prioritário é a nossa atitude.
Então, não adianta a gente falar, nós não podemos fazer nada porque os problemas são enormes, né? Eu vejo que não. Há sim, nos pequenos passos, como a gente fazer uma reeducação. E a gente é um exemplo disso, se a gente quiser, né? E aí a evocação é consequente. Se você é franca e sincera com essas suas atitudes, né, com a natureza como um todo, naturalmente, aonde você for, vai ter um ambiente energético propício, aonde esses amparadores podem atuar com maior acuidade, com maior presteza. Você falou em ONG. Você tem alguma relação com alguma ONG aqui de Foz do Iguaçu, dos animais? Não, Rosa, não diretamente. Já auxiliei, né? Mas eu ajudo assim muito a questão com o Roberto Kunz, né? Que é o veterinário. Ele também está com uma IC, né? Uma pré-IC, que é bioconvívio. Depois eu vou passar a palavra para ele, porque ele é o coordenador, né? É coordenador geral, né? Dessa instituição, dessa pré-IC. Então, eu auxilio nesse sentido. Agora, é importante enfatizar que no CAEC, assim como todas as ICs aqui da Cognópolis, existem pessoas, né, especialistas, eu falo assim, que têm um vínculo maior com essas energias imanentes, né, com essa assistência mais direta aos princípios conscienciais, que se reúnem de um modo para auxiliar os animais que chegam até nós, e também não só animais, como plantas e assim sucessivamente. Por quê? Porque a conscienciologia, ela estuda essa convivialidade harmônica, não só entre nós, humanos, mas como as consciências como um todo. Então, nesse verbete, eu enfatizo muito isso. Então, o intermissivista, ele tem essa cláusula muito rica dentro da proexis dele, né? Que é uma harmonia. E essa harmonia, esse equilíbrio, ele está dentro dessa convivialidade como um todo, né? Então, dentro disso eu faço parte, né? Mas de ONG diretamente não. Vou passar para o Roberto para ele explicar um pouco mais sobre o que vem a ser a pré-IC Bioconvívio. Aí faz a relação para a gente com Devas também. Então, a Bioconvívio é a Associação Internacional para a Evolução dos Princípios Conscienciais. Então, os princípios conscienciais são todas essas consciências subhumanas, animais, plantas, que estão em fase de evolução, ainda de uma fase inicial de evolução, que um dia vão chegar a ser consciências humanas. Então, o objetivo dessa pré-IC é estudar esses princípios conscienciais sob o ponto de vista evolutivo do paradigma consciencial. Então, quando nós estudamos esses animais, nós também estamos estudando a nós mesmos, né? Porque nós já fomos esses princípios conscienciais e ainda trazemos alguns traços, alguns lastros desse temperamento mais pretérito. E junto com isso, além de fazer a pesquisa e a educação em relação à evolução desses princípios, aí entra também a assistência a esses princípios conscienciais. Porque nós precisamos aprender a conviver com eles. Aprendendo a conviver com eles, nós estamos aprendendo a conviver com a nossa porção animal também. Aí que entram, então, também os Devas. Pois é, vocês são aprendizes de Devas, então. Então, enquanto não formos CL, todos nós ainda vamos ter uma porção ainda animal. Então, os Devas, eles vão ajudar toda essa questão dos princípios conscienciais, das plantas, dos animais, mas também essa inter-relação e essa convivialidade sadia entre humanos e os, por enquanto, ainda não humanos. Tá bom. Em Parafatologia, página 1, primeira linha, de que maneira agem os amparadores extrafísicos quanto ao encaminhamento dos princípios conscienciais? Para onde são levados após a dessoma? Para a Comunex, onde estaria a consciência humana com quem conviveram na vida recém-terminada? O que eu sei dessa questão da assistência extrafísica prestada aos princípios conscienciais é que existem Comunex, né, que o próprio Valdo, né, comentou de algumas, que encaminham, né, e ali fazem aos moldes de um hospital, e que alguns casos são necessários para a revitalização, e para posterior encaminhamento aí de ressoma e assim por diante. Não necessariamente esse animal vai ficar vinculado à consciência, à consim ou consciex, que ela estava mais apegada, né, numa vida específica.
Porém, é importante colocar aqui que, assim como nós, consciências, né, humanas, temos dificuldades da questão de nos desapegar com algo ou alguém, os animais também possuem isso. Então, isso é importante a gente refletir, porque o animal ele já tem um esboço de inteligência, correto? Então, esse aqui é um raciocínio que eu comecei a refletir um pouco mais, né? Então, eles se apegam a um dono, né? Eles se apegam a um ambiente, né? E tem animais que não possuem apego tão fácil, né? Que são aqueles animais mais selvagens, né? Então, eles tendem a ficar um pouco mais isolados, ou com a própria matilha, e assim sucessivamente. Então, todas essas características de temperamento do animal vão influenciar no tipo, na maneira de assistência extrafísica. Então, isso eu acho bem interessante. Ou seja, existem animais que eles ficam mais tempo após a dessoma aqui no intrafísico. Por quê? São mais apegados. Então, isso eu já tive experiência, que eu vi num ambiente onde eu fui visitar devido a eu estava fazendo uma orientação quanto a uma doação canina de um animal, e na casa eu vi um animal, uma consciência, né, de um subhumano, eu vi um cachorro, né? E eu perguntei para essa pessoa, né, se ela tinha um outro cachorro, e ela comentou como que ele era, que tinha perdido recentemente, e ela falando, era muito parecido com o que eu estava vendo em clarividência. Então, eu comecei a notar, né, o apego que a própria pessoa tinha, né, com o cachorrinho. Ela evocava sempre, tanto é que ela queria retirar, ela queria de alguma maneira parar com essa evocação, então ela queria um outro cachorro, né? Ela tentou fazer desse modo. E essa evocação, que é o pensamento, o sentimento, a energia dessa pessoa, ela estava fazendo o quê? Com que aquele cachorro que tinha dessomado não conseguisse se libertar totalmente. Por sua vez, também tem um apego do animal, né, naquele ambiente. Então, existe um time de assistência para que esses devas, né, que a gente fala assim, eles façam assistência, porém é necessário o mínimo de separação entre as duas partes, né? Entre, na verdade, o animal e o cuidador em si. Então, é bem interessante refletir sobre isso. Só lembrando, Rosa, eu acho que você também vai lembrar que o professor Valdo comentou de um cachorro, né? Acho que Uberaba, que ficava no centro espírita, numa casa, que constantemente ele aparecia, latia, fazia uma bagunça danada, o pessoal não via, ele percebia esse cão lá dentro do centro espírita, do lado de fora, se eu não me engano. E aqui a pantera, né? Que muita gente chegou a ver a pantera, que ajudava aí na desassimilação do ambiente, né? Para tirar as consciências mais patológicas. Maniologia. Na página 3. Quais as causas da mania de acumular animais? E os acumuladores de plantas também existem? Olha, dentro da psicologia, a gente estuda mais os acumuladores de animais, de objetos e assim por diante, né? Então, os acumuladores de animais, essa pessoa, normalmente, ela tem um nível de ansiedade muito exacerbada, né? Já é uma patologia, e também tem fissuras emocionais grandes. Então, normalmente, ela sofreu algum trauma, alguma perda de algum sentido, um nível, que ela não está conseguindo superar isso. Então, ela desloca essa lacuna emocional de algo, alguém ou situação específica para um animal. Então, é o afeto que ela tanto quer, aquela carência que ela não consegue suprir, ela tenta fazer isso acumulando ou pegando animais. Normalmente, eles pegam animais de rua, cuidam, começam cuidando 1, 2, de repente vira 10, 20 e assim por diante. E esses acumuladores, como que é a situação, né, de vida deles? A casa, então, chega num ponto onde há um excesso de animais para o ambiente em si, que não comporta esse número. A higiene fica precária, porque a pessoa ela não consegue atender a demanda desses animais, porque nós temos que pensar que, independente de gato, cachorro, aves, né, eles necessitam de cuidados higiênicos, né, desde a ração, da troca, né, enfim, né, para possibilitar uma saúde mínima, né, entre as duas partes. Então, esse acumulador, a gente está falando de uma psicopatologia, até mesmo de uma doença psiquiátrica, e deve ser cuidada. Hoje em dia, existem tratamentos da terapia cognitiva comportamental, que tem vários, com grandes resultados satisfatórios, aonde o terapeuta, né, o psicólogo, ele vai colocar para a pessoa essas possíveis fissuras dela, e ela vai conseguindo separar o que é essa fissura
daquilo que ela está querendo, essa carência afetiva dela com os animais, né? Então, isso realmente existe e não são poucos. Tá? Outra questão que eu gostaria de abordar é que esse caso já não é um caso tanto de psiquiatria, mas é aquela pessoa que ela tende a cuidar dos animais de rua, porém, ela não consegue fazer o processo da doação. Ou seja, ela não é ainda um acumulador. Tá? Porém, ela cuida, né? Ela gosta dos animais, né? Faz todo o processo assistencial, porém ela fica apegada no processo. Então, isso que eu gostaria assim, de enfatizar, porque isso é muito comum, não é muito visível quando você se trabalha com essas pessoas, né? E com os animais. Tem uma pergunta de um teletertuliano de São Paulo, que acho que você conhece bem, chamado Everaldo Bergonzini, que entra dentro dessa questão, por isso que eu antecipei a pergunta dele. Em sua opinião, como ajudar as pessoas que se dizem protetores de animais e muitas vezes funcionam como acumuladores de animais e têm dificuldade de vivenciar o trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento dos subhumanos? É dentro do assunto que você está falando, ele pede como é que alguém pode ajudar uma pessoa que tem essa característica. Rosa, eu tenho algumas experiências nesse sentido. Eu vejo que o primeiro fato é esclarecer a pessoa. Eu já atuei desse modo, né? Então, falar para a pessoa o que é assistência, até onde ela está indo com assistência, até onde ela está já perdendo esse rumo assistencial e está caindo mais para o lado de assistido. Então, no momento em que ela resgata animais e não tem local adequado, ela está sabendo que ela já está ficando estressada com essa situação, isso já não é mais assistência, né? Então, colocar para a pessoa, mostrar os fatos, mostrar o ambiente que ela se encontra com aqueles animais. Normalmente, a higiene já está prejudicada. No primeiro momento, essa pessoa ela vai se defender muito. Isso é um dos sinais e sintomas do acumulador, que ele não vê a realidade, ele faz uma distorção e sempre está se justificando pela assistência. Então, eu vejo assim, tem que mostrar para ela, com dados, né, os fatos, e ajudá-la na doação. Esse ajudar na doação não é simples, porque sempre quando você vai retirar um animal dela, ela sempre acha que a pessoa que vai pegar não é suficientemente boa para aquilo. Então, eles questionam muito. Ah, não é a família ideal, eles não têm tudo, a casa não é tão grande. Sempre tem justificativas para não doação. Eu trabalho diretamente nessa área, né, com essas pessoas, né? E eu vejo assim, tem que ter muita paciência, tem que formar um vínculo de confiança entre você e ela. E você, muitas vezes, não vai levar essa pessoa que, naquele momento, está com um processo mais doentio, né, para conhecer a outra família ou levar o animal. Jamais. Você é que vai fazer. Então, eu faço um processo de ponte. Eu pego o animal, retiro do ambiente e eu vou fazer todo o processo de doação. Então, é isso que eu vejo que é o que está dando resultado. Quando a pessoa é um pouco mais aberta, e com o exemplo que a gente vai dando, que as doações vão encaminhando, que o animal vai ficando bem, e que ele fica feliz, muitas vezes vai tendo respostas, né? Porque a outra família que adotou vai conversando com você, né? E você vai repassando as informações. Com isso, pouco a pouco, paulatinamente, a pessoa vai vendo, opa, não está tão errado, né? Olha lá, foi encaminhado, deu tudo certo, né? E assim sucessivamente. Então, eu vejo assim, tem que ter paciência e quando a pessoa está um pouco mais aberta, solicitar tratamento. Tá? Agora, uma pergunta minha. O número que caracteriza a acumulação? Quando é que você sabe que uma pessoa tem 2 ou 3 cães, ou 2 ou 3 gatas, e quando é que a pessoa está acumulando? Tem um número? Como é que é? Rosa, ou é a personalidade da pessoa? É a personalidade. Mas o que eu vejo, primeira coisa, é o espaço que ela tem. E o espaço não condiz com a quantidade de animal, né? Então, é um espaço pequeno com um grande número de animais. Então, a gente vê acumuladores com 100, 150 animais no ambiente. Outra questão, a questão higiênica. Então, você vê que a higiene já está defasada no ambiente, já está prejudicando a pessoa na sua saúde. Outra característica do acumulador, socialmente, ele fica desadaptado. A vida dele fica em função dos animais, então ele já perde a vida social. Isso já denota uma psicopatologia.
humores alterados, essas justificativas que não são cabíveis no sentido de doação. Então, a pessoa só pega animal e não consegue fazer todo o processo interassistencial que vem com a doação. Então, isso já denota algum nível de fissura, né? Seria a inserção, né, desse animal para o meio, né, ou para uma outra família. E também, aí eu vou entrar num viés que seriam os esquemas disfuncionais, né? Então, quando você vai realizar uma doação, essa pessoa sempre tem uma justificativa para não fazer. Gente, justificativa, quando eu falo, claro, o ideal é você saber o ambiente que vai esse animal, saber como que é a família, se tem condições financeiras realmente para ter um animal, né? A adaptação desse animal com a outra família, tudo isso eu vejo assim, é por aí mesmo. Porém, essas pessoas com essa disfuncionalidade pensênica, quanto ao encaminhamento, elas não conseguem ver alternativas de escolha para a doação, é isso que eu estou falando. Então, aí entra uma psicopatologia, que vai de vários níveis, desde uma simples esquema disfuncional, que às vezes, normalmente, todos nós temos em algum nível, até uma psicopatologia mais séria e psiquiátrica, que é a do acumulador. Na fatologia, página 1, quinta linha, poderia esclarecer o mito das fadas, duendes e anjos, denotando a incipiência das consciências perante a assistência dos devas? Sim. Os devas, eles já vêm... existem várias linhas, né, místicas, ocultistas e até mesmo religiosas que mencionam os devas. Normalmente, eles fazem uma abordagem de consciências mais evoluídas, né, nessas abordagens místicas e religiosas, e fantasiosas, que daí entra os gnomos, né, os anjos, né, e assim por diante. O que eu vejo? Devido a essa incipiência, essa jejunice parapsíquica da pessoa, que às vezes visualizou de fato uma consciência assistente de animais e plantas, porém com esse pensamento ou com essa cognição que ela faz mais, com um enredo mais fantasioso, então eles elaboram uma figura, né, que aí vem a ser o mito, né? Então o mito nada mais é que uma explicação, né, uma narrativa simbólica que as pessoas faziam para explicar uma situação corriqueira, algo que acontecia. Isso iam se formando esses mitos, né? Então essas fadas e gnomos passou dessas tentativas de explicações para algo que eles não conheciam e acabou virando esses enredos, né, fantasiosos, né, do próprio mito em si, né? Agora, existem pessoas que acreditam de fato que existe um gnomo, né, que é pequenininho, que está lá embaixo das plantas e assim por diante. Então, eu vejo o seguinte, falta muita criticidade com isso. Então, eles transformam, falta criticidade, autopesquisa, né, o trabalho parapsíquico mais sério, porque realmente existem consciências que trabalham com a natureza. Porém, não necessariamente são gnomos. Então, às vezes, a pessoa viu algo, começou a vislumbrar algo na multidimensionalidade pela clarividência e começou aquela pequena transformação da consciência, né? Que elas, em alguns casos, elas demoram para se manifestar, né? De uma forma mais densa, né? Porque é mais difícil, é difícil para elas condensarem as energias, né? E com isso ela viu só um viés, né? Um parâmetro, ela olhou um aspecto da consciência e já imaginou toda uma situação, que daí gerou o gnomo em si, ou os próprios anjos, né? Que o anjo tem relatos que eles viam consciências volitando e devido ao cordão de... o rastro das energias, eles achavam que fossem as asas, né? Então, olha lá. Foi uma fantasia, a pessoa pegou, abstraiu, ela viu um pedaço da situação e depois ela completou com uma imaginação. Então, isso é muito comum dentro da questão da parapercepciologia em si. Então, cabe a nós refletirmos mais, termos mais autocrítica e trabalhar mais com o parapsiquismo. Agora, o mais incrível é que o cérebro, se você pensa e acha que tem mesmo, por exemplo, duende, quando você começar a perceber alguma consciência, você vai identificar aquela consciência que você está vendo igual àquela tua crença. E aí aquilo passa a ser uma verdade para a pessoa. Então, o que você falou de estudar, fazer pesquisa, autopesquisa, é bem importante, né? E desenvolver o parapsiquismo.
Gostaria que fizesse uma explanação conscienciológica diferenciando a labilidade parapsíquica da bipolaridade clássica. Ok. É outro assunto. É outro assunto, mas vamos lá. A labilidade parapsíquica, ela é o ato, o efeito da consciência sensitiva, homem ou mulher, perceber a realidade multidimensional e, através do acoplamento energético, que é a interfusão das energias, e também do processo da assimilação das energias, que é a captação, recepção dessas energias, a pessoa ela começa a sentir o desconforto ou o bem-estar de outrem, né? E com isso, a pessoa lábil, ela ainda é jejuna parapsiquicamente. Ela tem o fenômeno desenvolvido, porém existe uma imaturidade emocional e até mesmo cognitiva, falta informação para ela. Com isso, quando ela chega, quando ela recebe essa carga energética com alguma informação, normalmente mais negativa, ela começa a sofrer com essa informação. Então, ela, em vez dela simplesmente receber informação, trabalhar as energias e fazer assistência, né, procurar fazer assistência com essa informação, não. Ela fica com a informação, acha que é dela e ela acaba virando o assistido na história, né? Então, isso que é uma pessoa lábil. A bipolaridade já é um traço psiquiátrico, né, um estudo, né, dentro de um perfil psiquiátrico, onde a pessoa ela tem oscilações de humor com uma frequência regular. Então, existe um ciclo, né, que é a mania, ciclo da mania e um ciclo depressivo, totalmente diferente da labilidade. A labilidade não existe essa frequência, né? Então, lá no DSM-4, né, da psiquiatria, eles estimulam até um período, né, em que a pessoa ela fica mais na fase da mania, que ela fica mais exacerbada, a sua conduta, o seu comportamento fica muito mais ativo, né? Então, ela oscila muito essa questão do humor. Em contrapartida, passa aí alguns meses, ela cai numa depressão. O humor já fica mais defasado, pessimista e assim por diante. Então, é muito claro a patologia. Então, as pessoas que estão convivendo com ela observam essa mudança. E existem ciclos para isso. Então, isso já é uma bipolaridade. Claro, gente, estou falando aqui um resumo, né? Mas vale a pena investigar mais aprofundadamente. Agora, a labilidade já não. É uma coisa bem específica. Ela conversa com uma pessoa, na hora ela sente uma dor de cabeça, ela tem um pequeno desconforto, pode até mudar de humor, mas não com essa regularidade, que é o caso da psiquiatria, né? Que é dessa condição da bipolaridade. Bem, professora Lília, Fatologia, página 1, primeira linha. Poderia explicar os protetores auxiliando no resgate de animais aos moldes dos devas? No verbete eu coloco que existem os devas intrafísicos e os extrafísicos. Só para colocar um exemplo para vocês mais práticos, então eu trouxe aqui um grupo, né, de pessoas, que é meu exemplologia, meu estudo, né, dos devas, veio desses meus colegas evolutivos, né, desses intermissivistas. Então, o que a gente pode ver? Eles são protetores de animais. Então, tem a colega, Marlene Koller, que ela eu vejo, tá, Marlene, me corrija se eu estiver errado. Ela é específica da área da natureza, da fitoenergia, né? Então, ela cuida das plantas do SEAEC. Então, todos vocês que vêm visitar o SEAEC, vocês vão ver as flores, né? As orquídeas, né? Toda essa imensidão aqui, né? De natureza. A Marlene, junto com a Érica, né? E todo um outro grupo, o Roberto Leiming, né? Eles protegem, eles acolhem, né? E com as energias deles, esses princípios conscienciais. E eu digo assim, eles são aquelas consciências dedo verde, onde pegam, colocam a mão na terra ali, alguma coisa vai sair, né? Uma planta vai nascer mais rápido, vai crescer com mais força, com mais vigor, né? Se tem alguma debilidade em alguma planta, eles conseguem mais rapidamente, devido ao processo de afinidade deles, a curar essa planta. Então, esse é um exemplo. O segundo exemplo de protetor de animal é o Roberto Kunz, desculpa. O Roberto. Então, o Roberto, eu vejo que ele é específico de animais, né? Então, ele protege esses animais. O que seria essa proteção? Então, normalmente, nós encaminhamos para ele, nós somos os receptores, né? Os captadores, né? Pegamos os animais de rua, ou que vêm no SEAEC, que estão desnutridos, ou tem alguma fratura, ou, enfim, tem inúmeras doenças. Nós vamos encaminhar para o Roberto. O Roberto é veterinário, mas, além de veterinário, eu coloco que é um para-veterinário. Então, só pela essa afinidade que ele tem com esses princípios conscienciais,
você observa que os animais já ficam diferentes no lado dele. Isso eu já observei. Então, ele já trabalhou comigo em várias atividades de campo, que eu falo, né, que a gente vai pegar os animais, né, e ele já estava comigo do lado, e eu observo muito isso. Então, o animal fica mais calmo com ele, ele tem facilidade de interagir com vários tipos desses princípios conscienciais, diferente de qualquer outra pessoa. Não sei se vocês compreendem nesse sentido, devido à especialidade dele, né? Então, isso auxilia muito no resgate desses animais. Agora, e assim por diante, tem outros, né, que eu posso dar um exemplo aqui. E o que eu vejo também nesse grupo específico são os amparadores que atuam com eles, né? Então, eu vejo assim, eu consigo observar eles, esse funcionamento extrafísicos, quando eles fazem um acoplamentário, que para mim otimiza um pouco mais. Então, eu vejo que existe sim amparadores que, devido à energia e afinidade deles, eles trazem esses princípios conscienciais, né, aonde eles estão fazendo as atividades, que vão auxiliar tanto os animais intrafísicos quanto extrafísicos. Então, é nesse sentido que eu coloquei a frase no verbete, né? Então, esses protetores atuando aos moldes dos devas extrafísicos, né? Em Parafatologia, página 1, primeira linha. Poderia, por favor, explicar o ato dos devas atuarem como infiltrados cosmoéticos em ambiente inóspito, utilizando para isso a autotransfiguração do psicossoma na forma de plantas e animais? Na sua experiência, já presenciou uma planta em algum ambiente onde pode perceber essa impressão? Eu não tive essa vivência específica, porém eu coloquei no verbete devido a uma mini tertúlia que o Valdo comenta, que ele próprio, ele se transfigurou, ele estava de psicossoma, se transfigurou, se não me engano era no musgo. Um musgo. E ele ficou lá nessa forma de musgo, num ambiente inóspito, para ver umas questões de assediadores que estavam ali, planejando algo, ou se organizando para alguma ação anticosmoética. E nisso ele ficou lá transfigurado. Aí vamos pensar, a força que ele fez para se manter nessa transfiguração. E outra questão é o conhecimento que a pessoa tem que ter do própria planta que ela vai se transfigurar, né? Na questão do musgo. Então, os detalhes, pelo que ele comentou, os detalhes da própria transfiguração dele eram reais, assim. Qualquer pessoa, né, qualquer consciência lá, não iria notar as modificações. Então, quanto mais afinidade nós tivermos com os princípios conscienciais, nós vamos utilizar isso nos resgates extrafísicos futuros, né? Então, está se falando muito aqui na Conscienciologia a questão da liderança interassistencial, que nós vamos sair, né? Após essa vida, nós estamos mais preparados para fazer esses resgates extrafísicos mais ostensivos, né? E que vai depender simplesmente da nossa capacidade energética, parapsíquica e assim por diante. Então, nós vamos utilizar, em algum nível, em algum momento, essas técnicas de transfigurações, né? Então, eu acho importante a gente criar a afinidade, desde já, né, com esses princípios conscienciais, para poder aí auxiliar da melhor forma possível, né? Da melhor maneira, né, possível. Lívia, na efeitologia, eu gostaria que você falasse sobre o primeiro efeito, os devas auxiliando na recomposição dos efeitos nosográficos da condição dos animais escravos, que é o que a gente vê muito aí nas cidades de uma maneira geral, a escravização do subhumano. Miriam, eu tive uma vivência onde, fisicamente, né, eu via aqueles cavalos, né, que são utilizados para, principalmente, o pessoal, os catadores, né? E um desses cavalos, ele estava muito desnutrido, não tinha alimentação suficiente, carregava muitas coisas, né, além da sua capacidade, isso ficou bem visível, e eu soube que esse animal faleceu, chegou a dessomar. E foi interessante que eu tive uma projeção, durante alguns dias, né, tive uma projeção onde eu vi consciências extrafísicas tratando esses animais. E esse animal em si, ele estava muito prejudicado energeticamente. Se é que eu posso, é o que eu consegui decodificar, né? Então ele ficou é como se ficasse traumatizado, assim. É interessante ter uma fissura emocional ali, naquele princípio.
E eles estavam tentando auxiliar ele para que ele se liberasse mais rápido, né? Então, se ele tivesse numa convalescência, né? Já estava aqui no intrafísico, no extrafísico acaba piorando um pouco mais. Eu vejo assim que é interessante a gente notar que eles pensam, eles têm esboço de pensamento, os animais. Então, a gente não ignorar isso, de uma certa forma, né? A gente acha que não, eles não têm córtex, né, cerebral, não tem não sei o quê, estou aqui, né, brincando assim, falando, né, para a gente, mas a gente tem que pensar um pouco melhor. Eles têm sim a questão emocional, de vínculo, e também uma questão pensênica, não como nós, né? Porém, existe um esboço. Porém, esse esboço pode criar marcas, né, se a gente não consegue conviver harmonicamente. Então, é nesse sentido. E teve uma sincronicidade com esse animal específico, que foi o cavalo, que o veterinário que eu tenho bastante afinidade, que a gente sempre leva as doações, que não é o Roberto, que a gente também tem afinidade, mas é um outro, né, que ele é da Socin, né, ele não tem vínculo com a Conscienciologia, foi ele que tratou desse cavalo. Então, eu tive afinidade com o cavalo no início, que eu vi com o veterinário, que eu fui levar alguns cachorros e ele me falou do caso, então eu fui fazendo uma escagem, né? E quando chegou na TENEPS, eu vivenciei essa paraterapêutica, né? Aí desses amparadores. Então, eu achei bem interessante. Mas, assim, é um esboço de experiência, é o que eu consegui traduzir, né, dentro dessa experiência. Sim, em relação aos animais de transporte, né? Isso. E em relação aos animais de corte, que são criados, escravizados e abatidos aos milhões, né? Eu nunca tive assim eu tendo uma vivência, né, parapsíquicas nesses locais. Porém, eu já vi alguns conscienciólogos comentando. Teve uma mais específica que comentou uma projeção num local onde era realizado o abate, né? Se não me engano, era de suínos. E ela viu extrafisicamente que tinha consciências acalmando esses animais, para que, de alguma maneira, eles fossem... É como se sedassem, né? Para que eles fossem caminhados de uma forma mais harmônica possível dentro desse percurso, né? Evolutivo e inevitável até um certo ponto, né? Mas ela chegou a vivenciar isso. Eu não tive nenhuma vivência nesse sentido, né? Mas eu vejo assim que, pela dinâmica assistencial, é possível. Então, eu vejo que, nos ambientes, né, dependendo do ambiente, né, aquele que tem um pouquinho mais de predisposição, dependendo das pessoas que estão ali, é possível ter essa assistência mais ostensiva. Porém, eu também vejo que existem ambientes que não têm essa assistência. Não sei se ficou claro. Tem ambientes que são mais... claro, todos esses ambientes são pesados, mas existem alguns que são ainda mais, devido à intenção, à conduta das pessoas, lucro, enfim. Aí entra vários aspectos de personalidade e temperamento e que podem piorar ainda mais aquela situação, né? Sim, e aí esses animais já são vítimas, ficam ainda mais, né? Ponto de serem ambientes interditados, né, Lívia? Interditados até extrafisicamente. E, por último, o efeito catártico dos resgates extrafísicos dos subhumanos. O que você quis dizer com isso, efeitos catárticos? Nesse sentido de alguns animais, Miriam, eu vejo assim que, assim como nós humanos, claro, dependendo do nível, existe uma modulação disso, mas assim como nós temos algumas dificuldades, principalmente nesse processo da dessoma, devido ao apego, devido a vários outros traumas emocionais, né, e assim por diante, eu vejo que os animais também possuem níveis diferentes. E eu também vejo que existem alguns animais que não são resgatados extrafisicamente imediatamente após a dessoma. Isso eu também refleti bastante sobre isso, e isso eu já tive experiência com clarividência. Eu fui num ambiente onde era como se fosse a UTI dos cachorros, isso intrafisicamente, numa clínica. E um em específico morreu na hora ali, eu estava ali, ele dessomou, e eu observei energeticamente, e ele ficou no ambiente. Eu vi ele no ambiente. Claro, estava lá o corpo, né, óbvio, mas eu vi o processo dele na interação com o ambiente. Ele veio até mim, para ele estava do mesmo jeito, né, estava querendo brincar. E foi interessante que era eu vejo assim, existe uma lógica nesse encaminhamento
que para nós às vezes não tem lógica, né? Que a gente tem que refletir um pouco mais. Então, eu vejo que tem animais que são resgatados imediatamente. Outros demoram um pouco mais, devido a esses vínculos que ele vai formando com a pessoa, né? Outros, tem casos assim de animais que eles são, desde o início, desde o seu temperamento esboçante, já são assistenciais. Então, tem inúmeros casos, se a gente digitar, assim, procurar na internet, né? Tem casos assim, estranhos até, né? Que ele já tem inato uma forma de ajudar uma pessoa, ou alguém, ou outro animal de outra espécie, e assim por diante. Outros animais já não conseguem isso. Então, são mais assim, não conseguem interação com pessoas. Já viram isso? Isso é bem comum. Tem cachorros que não conseguem interagir com pessoas. E nem, às vezes, com outro colega dele, né? Canino. Não consegue. Mesma coisa gato. Tem gato que gosta de outros gatos. Tem gato que é mais isolado, ele só quer ele naquele ambiente, né? Então, nisso, a gente começa a ver essa peculiaridade de perfis. E eu vejo que quanto mais um animal é assistencial, mais fácil é o encaminhamento. Quando ele ainda tem esse processo de dificuldade de interação, ele precisa de um timing melhor para fazer esse encaminhamento. E aí entra a questão da catarse, né? Dando o momento certo para fazer esse encaminhamento, paulatinamente esse animal também vai ter um nível de catarse, assim como nós temos, né? Que nós tivemos resgates, né? Fizeram resgates conosco, né? Então a gente vai tendo essa catarse, essa eliminação, pouco a pouco, desses traços pesados, né? Desconfortáveis, para a gente caminhar. Não sei se ficou claro. Então, pegando um gancho no que a Miriam falou, questão do lucro, a sincronicidade hoje, né? No Bom Dia Brasil, dizendo que a Espanha está propondo como evento tradição cultural a tourada. E está dando uma revolta no mundo, e eles estão querendo expandir para a tradição cultural mundial. Aí está mexendo com todo mundo que defende os animais, porque eles acham que aquilo ali é tradição de muito tempo, transmite ao vivo para o país inteiro, para o país, para assistir uma tourada. Então você vê como é que o que ela está falando, a questão ainda do povo não está entendendo essa situação de amparo, está muito longe disso. Aí eu estava pensando a respeito disso, a sincronicidade, eu não sabia que era o tema hoje, Lília. Aí eu fui tomar banho pensando naquilo e comecei a pensar, e o Brasil com Barretos, né? Até quando, né, vai ficar esse negócio? Porque tourada parece óbvio, né? Você espeta o boi, você faz tudo aquilo, parece óbvio que ele sofre. Mas e Barretos, esse negócio de rodeio? Que amarram ali os testículos do cavalo, do boi, do cavalo, explora, e laça, e joga, o animal se arrebenta no chão e o povo vibra com aquilo ali. Quer dizer, não mata, né? Não fura, não cutuca, mas é uma tortura aquilo ali. É uma tortura muito braba, entendeu? Mas, Jorge, eu fico vendo que essa é a nossa realidade. E outra coisa, eu vejo que quando nós fazemos isso com um animal, nós também fazemos isso com um ser humano, correto? Eu estava pensando nas guerras aqui, quando ele estava então, falando. se a gente for pensar, nossa história é guerra. A gente não está... A nossa história humana não é tão bonita assim. Mas ainda, Lília, o repórter ainda falou assim, mas pelo menos a farra do boi acabou. Quer dizer, tudo aquilo que é muito na cara, tirou, está tudo bem. Então o rodeio não é tão assim, né? Mas eu vejo assim que ainda falta, claro, devido ao nosso planeta ainda ser muito hospital e menos escola, né? Então o número de Conselho cada vez mais está aumentando, a tendência é ter mais essas atividades agressivas, que a pessoa ela sente prazer em ver, né? Ela vibra com a dor do outro. E ela não volta é no só, passado, né? mas o que eu gostaria de colocar que não é só com o animal, lá em Barretos, é com humanos. Então a gente vê isso em empresa, quando um tenta tirar o tapete do outro, quando um quer vingança, ciúmes. Isso é animal, isso a gente está fazendo entre nós, né? Aqui no Brasil isso, eu vejo que essa questão animal é simplesmente um reflexo psicológico, evolutivo de como nós estamos nesse planeta, né? Agora, é difícil mudar? É difícil, mas é possível, eu vejo, é possível, dando exemplo. Agora, eu nunca me esqueço que o Valdo uma vez me falou assim, é mais fácil, para você realizar essa assistência, às vezes você tem que ficar jogando gotinhas de energia pura, energia por isso clara, que eu estou puxando benigna, esse assunto né? aqui, né? Para a gente mandar. Claro. E eu falei assim, mas poxa, Valdo, mas como é que a gente vai fazer assistência se o mar está todo poluído? Eu fiz uma analogia, né, assim, nesse sentido assistencial, né, eu quis comentar. E ele falou assim, ele comentou comigo, mas Lília, uma gotinha pura,
acaba purificando todo um oceano. Então, não desista disso. De né? gota a gota. De gota a gota a gente vai conseguindo. E eu vejo que os intermissivistas, nós temos, se nós nos juntarmos nesse sentido, né, de colocarmos em práticas, essas práticas são pequenas, ao primeiro momento parece que não vai dar resultado, mas nessas pequenas atitudes a gente vai dar grandes exemplos. A gente vê que o CAEC, hoje, junto com as demais ICs, né, instituições conscienciocêntricas, só no fato de reunir essas pessoas que são especialistas em animais, né, em plantas, e de alguma maneira, de algum modo, conseguir interagir no sentido educacional com a sociedade que está lá fora, né, explicando até mesmo para os veterinários, né, e também alunos, né, de biologia e assim por diante, a gente vai implantando essa questão dessa educação social, ambiental, evolutiva, assistencial e assim por diante. Mas demora. Mas eu vejo assim, a gente tem que colocar mais isso, dar mais exemplo disso, ajudar mais as ONGs, ajudar mais aqui mesmo, dentro da Cognópolis, né? Ajudar os animais que vêm aqui. Então, a gente ainda vê posturas que não são condizentes com a cosmoética. O que eu vejo isso? A gente tem um discurso, mas nossa ação não é bem a mesma do nosso discurso. Então, às vezes a gente fala, não, eu sou assistencial, sou cosmoética. Chega um cachorro, você vira a cara. Você fala, mas mais um cachorro está aqui dentro? Você é EC? Mas que coisa! Tem que ir embora! E o coitado do bicho está lá. Ele vem, gente. É atrativo para eles a energia. Então, eles vão cair nos campos mesmo. Nesses campos da conscienciologia. Porque o feeling deles é energia. É parapsiquismo. Eles têm isso. Mais naturalmente, assim, porque não tem juízo de valor, juízo crítico, né? E cabe a nós olhar aquele animal. Ninguém está falando que nós vamos ser acumuladores, não é isso. Mas nós precisamos ajudar esses animais, dando saúde para eles e encaminhá-los da melhor forma possível. E com isso fazer essa reeducação, né? Social. Então eu vejo que ainda falta, até para nós intermissivistas, essa responsabilidade íntima de colocar os princípios cosmoéticos em prática. Né? Em vez de simplesmente a gente reclamar, se queixar e assim por diante. Então eu vejo que ainda, pelo menos eu, Lilian, ainda estou muito aquém desse nível dessa teoria. Você está falando esse negócio do parapsiquismo, né? Eu moro no mesmo condomínio que o Roberto. Há um tempo atrás apareceu um gato lá e eu comecei a cuidar. Eu sempre tive animal, todas as minhas casas. E eu comentando com o senhor Valdo, ele perguntou, mas foi você que pegou ou foi ele que te escolheu? Eu falei, agora você me deixou em dúvida. Aí eu cuidei, a pessoa foi e levou embora. Apareceram outros 3. O Roberto acompanha o processo, que a gente está querendo até fazer uma cirurgia, porque eles estão dando muita cria e tal. Quer dizer, isso que ela está falando é muito sério. O animal te procura. Tem 200, 300 pessoas, foi no meu apartamento. E agora tem 3 lá que eu estou dando comida. Eles ficam soltos e vão lá e alimentam e ficam e tal. Essa questão da energia, de atrair, como eu sempre tive animais, já cheguei a ter 11 cães. Porque deram cria e eu fiquei com dó de dar, acabei ficando com todos, e gatos e tal, e isso acaba passando isso para os animais da região e vem em você. É incrível esse negócio. Você fala, mas por que comigo, né? Por que vem logo tanta gente para cuidar aqui, né? Outra coisa que eu gostaria de comentar é que no verbete, tá, eu até coloquei bem, no sentido de a nossa convivialidade, eu vejo que, falando agora de intermissivistas, né? A nossa expressão de convivialidade, quando é harmônica e equilibrada, a tendência dessa pessoa é ela valorizar mais os princípios conscienciais. Isso também o Valdo comentou uma vez comigo, no sentido de, ainda existe um preconceito dos devas. Então, eu achei isso interessante, que ele falou assim, você acha que devas é primitivo? E particularmente antes eu achava. Eu falava, deve ser índio, deve ser, né? Aí ele riu, aqui, né? Deu aquele esboço, né, de risada. Ele falou, não, você está falando com serenões. Aí eu falei, caramba, né? Como é que é isso? Mas, claro, é totalmente lógico. Quanto mais você é evoluído e equilibrado, mais você vai ter assim, a consciência de assistir aqueles que estão mais necessitados. Tanto com SINs, com CIEXs, quanto os princípios conscienciais. Então, tem uma lógica dentro da evolução. Então, que nem a gente está falando da desperticidade, né? O ser desperto. Uma das avaliações para você tentar ver, né, o teu nível de desperticidade é a tua harmonia, além da tua harmonia íntima, da sua interação com as pessoas, que é menos conflitiva, também é com os animais e com as plantas. Então, não adianta a pessoa falar assim, eu tenho uma boa convivência humana,
Aí eu trago um cachorrinho, uma planta, a pessoa, eu não sei nem dar água. Ela precisa do quê? Tem manual de instrução? Né? Então, ela não tem interação com princípios conscienciais. E olha, princípios já é lá, né? É a base. Como é que pode isso? Então, eu vejo que é muito importante, a gente não valoriza tanto a questão desse estudo da convivência de uma maneira mais ampla. Né? Então, a gente começar a ver como que é a nossa comunicação, a nossa expressão, não só entre nós, mas também como é que é a sua expressão com o animal, porque é muito mais energética essa expressão. Eu estudei muito parapsiquismo e bioenergias com plantas e animais. Então, eu vi que deu, para mim, foi assim um resultado muito grande. Então, o simples fato de você conseguir interagir com um animal, que você desconhece até um primeiro momento, né? Porém, você está vendo que ele está medroso, está um pouco alterado, e você começa a energizar esse animal, fazer um encapsulamento, através da sua vontade, você ali testando, você nem sabe se vai dar certo, né? E você começa a ver a reação do animal diferente, o comportamento dele mudou. E, de repente, ele vem para você com um ato de acolhimento, de segurança, né? Então, o vínculo entre animal e planta é muito mais energético e parapsíquico do que a gente imagina. Eu não sei se foi nesse dia que você está falando, Lídia, que até o Val estava comentando dos gatos dele, e ele citou, eu falo aqui dos gatos justamente para quebrar um pouco o paradigma de algumas pessoas. Então eu comento, ele falou, toda hora dos meus gatos, que parece que ele está falando uma coisa assim, né? De bobeira. Ele falou, não, porque algumas pessoas aqui ainda têm dificuldade de conviver com os animais. Lilian. Então eu fico mostrando isso, falando, para poder fazer as pessoas entenderem a importância de ter gato. Tem um paradigma também, né, de homem ter gato, né? O normal é homem ter cachorro. O homem ter gato não é tão a coisa masculina, né? Tem gente que fala isso, nossa, mas fulano tem gato. Qual é o problema ter gato? Qual é o problema ter passarinho? Qual é o problema Agora, quem tem animal não pode ficar com preconceito com quem não tem. Pois porque aqui também tem um preconceito. Por exemplo, eu não tenho animal em casa agora. Então as pessoas me olham como se eu fosse um bicho. Entendeu? E na verdade a gente não pode ter preconceito nem com quem tem, nem com quem não tem. Mas aí que eu acho interessante. Não pode ter preconceito. A pessoa, quando eu tô tentando visualizar essa questão da convivialidade harmônica. Se a pessoa ela tem esse princípio com ela de convivialidade sadia e maduro, ela vai respeitar a opinião das outras pessoas. Ela não vai colocar ou impor a sua posição para a outra. Então isso que eu quero, por isso que eu falei da comunicação, né? Então a pessoa ela mais experiente, mais madura com isso, ela entende o outro. Ela não vai imprimir algo ou colocar as suas convicções. Se estiver fazendo isso, tem algo errado ainda. Então, está equilibrado. Então, eu vejo assim que existem inúmeras razões, motivos para a pessoa ter um animal ou não. Isso não quer dizer que ela não goste de animal. Às vezes, o momento, pela lógica, não é o ideal. Eu vejo que cada caso é um caso. Porém, ela ajuda por fora. Ela ajuda dando ração, ela doa lá, ela cuida do bicho não sei o quê, planta, ela gosta muito mais de plantas, vai lá, planta, ajuda. Então, a gente não pode ter isso que eu vejo assim, essas crenças arraigadas. Né? Então, a gente tem que ser mais assim, aberto, benevolente, nesse sentido, de entender o outro, e até mesmo as limitações ou não, né? Então, isso é a convivência harmônica que a gente ainda está, né? É isso que eu estou falando, está muito aquém disso. A gente ainda tenta implantar ou impregnar convicções nossas, dizendo, o certo é isso, ou o errado é aquilo, né? A gente ainda não anda muito bem por essa convivialidade, né? Ainda não é solta, não é leve ainda. Né? Só para aproveitar o gancho aí da convivência, que o Jorge falou ali das touradas, né? É interessante você analisar a pessoa, a convivência que ela tem com o animal, que vai mostrar a realidade da sua intraconsciencialidade, né? Provavelmente, toureiro, ele tinha vontade de sair agredindo todo mundo, colega de trabalho, em casa e tal. Só que ele não pode, né? Vai sair agredindo as pessoas na rua. Agora, com o touro, que é um animal indefeso, que a lei permite, que ele não vai se cobrar em cima dele, né? Se cobrar, tem gente lá que segura o touro para não bater no toureiro. Então, aí ele consegue expressar o que ele realmente quer expressar dentro. Ele mostra a sua intraconsciencialidade. Então, é interessante você analisar a pessoa com o nível de convivialidade que ela tem com algum indivíduo, seja pessoa, seja animal, que seja de menor expressão do que ela, ou que não tenha a mesma força, o mesmo poder do que ela.
E com os animais isso fica muito mais nítido, fica muito mais na cara, né? Não tem como esconder. Agora, eu tenho uma vivência que eu gostaria de compartilhar, que eu fui numa itinerância há um tempo atrás, e, enfim, e era um curso da Conscienciologia, eram 2 professores, eu e mais um colega, e na turma em si, no decorrer do curso, um aluno que estava muito quietinho e tal, né, começou a falar. E ele criou um vínculo muito grande comigo, né, como professor. E ele comentou que ele era caçador profissional. E comigo, né? Ele comentou isso, né? Falando que eu iria entender ele. E foi muito interessante. Porque no momento eu pensei assim, como é que pode esse cara simpaticíssimo, né, ser um caçador? Na hora criou um preconceito, né? E eu falei, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, se eu quiser ajudar, eu vou ter que ter outra opção. Eu vou ter que agir de maneira diferente. Então aí foi interessante. Claro, tinha amparo, né? E eu senti um amparo muito grande. E eu deixei, claro, a pessoa verbalizou, e eu criei afinidade. E nisso, quando criou essa afinidade, formou essa interfusão dessas energias, que é o acoplamento energético, né? E com isso, eu comecei a ver consciência com esse indivíduo, né, em específico. E tinha um índio com ele. E era um índio da região, e ele estava altamente bravo com ele. E eu perguntei para esse aluno, eu falei assim, você já teve algum acidente de percurso? Em alguma mata? E ele falou que sim, que ele tinha quase morrido, e ele nunca sabia o porquê. Porque acontecia acidentes com ele sempre dentro da mata. E esse índio, ele tentava passar para mim que ele queria matar o cara, porque ele estava devastando lá e tal, né? E eu olhei para o índio e eu falei, olha só que interessante, é um guia cego. Ele está defendendo a convicção dele, o caçador o dele, e eu aqui estou no meio, né? E aquilo foi didático para mim. Porque eu falei assim, eu não posso estar que nem um índio cobrando, porque senão eu não vou ajudar nem aqueles índios e nem aquele cara, que é o caçador. E na hora, quando eu pensei isso, eu senti muito mais energia. E eu consegui falar, tanto com um quanto com a consciência que estava lá. Isso foi uma extrapolação, tá, gente? Não é sempre assim. Mas isso foi uma extrapolação, porque é um curso da Conscienciologia, né? Professora é o único indivíduo que eles têm a luzinha lá, eles jogam tudo que tem, os amparadores, né? Então, nesse sentido. Mas eu fui muito assertiva naquele momento, a pessoa reviu valores e tal, né? Mas aí eu puxei para a minha reflexão. Eu falei, quantas vezes no meu dia a dia eu tenho que prestar mais atenção nas minhas convicções? Então, se a pessoa ela tem uma outra ideia, né, que não está de acordo com a minha, aí eu tenho que redobrar a minha escuta, para, se eu quiser, ser assistente, né? Porque eu não posso pegar o exemplo do índio, né, que eu vi, eu não posso ficar assim, que nem ter a síndrome do justiceiro, né, tentar implantar as convicções, que nem eu estava comentando com a Rosa, né, e nem como caçador, né. Os dois estão defendendo convicções, mas ninguém está aberto. Então, ali eu aprendi, para mim foi assim excelente o exemplo, né, que eu vi como que a gente tem que ter paciência, tem que ter uma escuta muito aberta com as pessoas para fazer o processo da educação. Primeiro a educação básica, intrafísica mesmo, depois vem toda a extrafísica lá, né, e vai indo. Então esse é o nosso trabalho. Só para acrescentar um dado aí a respeito dos devas, uma das especialidades deles também é a organização dos ambientes, que eles se tornem mais agradáveis para propiciar uma assistência em grande escala. Como, por exemplo, aqui os jardins do CIAE, que a gente implementou na Casa do Professor Valdo, a colocação de pedras brancas, e muita vegetação e principalmente flores. Então, os jardins coloridos, eles fazem com que as pessoas se tornem mais flexíveis, né, maleáveis e aceitem melhor a assistencialidade. Então, um dos objetivos deles também é isso. E também porque que de vez em quando a pessoa tem aquele insight de ir para o hospital e levar um ramalhete de flores para a pessoa doente, né? Então, esse mimo, ele também vai fazer com que a pessoa melhore. Então, é uma gota de energia ali para ajudar. Lilian, aqui. Então, suas explicações, né, todo esse debate acabou meio que esclarecendo, né, que o Mega Pensene que você colocou, natureza, orquestra evolutiva, né? Eu estava pensando assim, né, no nível assim de você coloca aqui eu achei que tinha relação com as duas teorias da teoriologia, né, que fala que no caso a natureza, a orquestra evolutiva, ela reflete a escala evolutiva.
Então, desde os orfidas, das oocidas e fitocidas, né? Isso. Passa pelas reconciliações, das recomposições, até você desenvolver a convivialidade sadia, né? Com os animais e plantas. Mas daí você foi ampliando cada vez mais, né? Daí até chegou na condição de serenão, né? Então eu gostaria que você comentasse isso aí. Aí eu não tenho exemplo, né? Mas o que o Valdo comentou é isso mesmo, que ele evidencia, né? Na verdade, os devas, né? E os próprios princípios conscienciais e nós junto, nós somos a escala evolutiva real, né? E a questão do serenão é porque quanto mais lúcido, com mais cosmovisão a pessoa tem, né? No caso do serenão, mais fácil é para ele ver os detalhes. Então, ele valoriza esses pequenos detalhes, a convivência com o animal, o cuidado da saúde. Na verdade, eu vejo assim que o serenão, até mesmo o evoluciólogo, né, ele se preocupa com a saúde das pessoas, do ambiente e dos princípios conscienciais. Então, ele procura a harmonia. Eu vejo que uma das especialidades dos devas, agora eu estou vendo, assim, estou colocando agora, né, essa ideia, assim, é a questão da harmonia, a harmoniologia. Então, eles, eu vejo assim, que aonde eles passam, eles tentam implantar esse equilíbrio. Tanto em formas de ambiente, mudar aquele ambiente, até extrafisicamente, se a gente for ver, gente. É comentado que em alguns ambientes extrafísicos, eles remodelam a arquitetura para acolher um grupo de consciências. Ok? Para que elas possam ser assistidas. Por quê? Lá elas começam a ficar um pouco mais calmas, não é isso? Se a gente for pensar, os para-hospitais extrafísicos nada mais é do que uma moldura, correto? Eles fazem o quê? Eles fazem um cenário extrafísico para que aquelas pessoas elas se sintam em casa, em algo que elas já conhecem, que era um intrafísico, era um hospital. Então elas olham, parece um para-hospital. Então ali elas ficam, aqui vai ter médico, remetem a ela cuidado, né? E assim por diante. Então, eu vejo que os devas, então, além de ser a harmonia, eles fazem essa questão da estruturação ou reestruturação de ambientes físicos e extrafísicos, e com isso, essas consciências caminham, a tendência é grande parte dos serenões, né? Interessante também, porque quando você fala em natureza, né, a gente pensa no ambiente intrafísico, mas acaba que também é extrafísico, né? Tem animais e plantas extrafísicas convivendo junto com o nosso grande problema é que a gente faz uma dicotomia, né? A gente acha, a gente vê as coisas físicas e ainda não consegue extrapolar isso para o não físico, que é a energia. Na verdade, o animal aqui é uma forma, mas o mais importante dele é a energia consciencial dele. E assim como eu e todos nós aqui. O que importa não é a nossa forma, é a nossa energia de manifestação, né? E é interessante que você usou a frase da orquestra evolutiva. Na verdade, o serenão é uma orquestra, né? Evolutiva, né? Que eu fico pensando. Os serenões, eles fazem essa orquestra evolutiva, né? Então, por isso que eles têm esse domínio das energias imanentes. E é isso a correlação com os devas. É o maestro. É o maestro. Eles vão regendo esse processo. Lília, eu queria que você me explicasse uma coisa, se puder. Claro. Meu pai foi fazendeiro, quer dizer, eu fui também fazendeiro, porque ele era fazendeiro. E falando de animais de corte, ele tinha lá os porcos que ele cuidava, mandava a turma cuidar para despesa. E toda vez que ia matar esses porcos, eu estava perto, e eu chorava. Eu não deixava matar, quer dizer, eu deixava, tinha que matar, né? Morria o porco, sem querer morria, se eu desejar ou não. Porque eu chorava e o porco não morria. Então meu pai mandava tirar de lado, levar para longe. Quando ele pegava o jipão, mandava alguém me levar para algum lugar, ou pegava o cavalo para eu andar a cavalo, para ir num lugar distante, para não ouvir os gritos do porco. Então eu acho que interfere, porque ele falava que quando eu estava lá o porco não morria, eu não deixava o porco morrer, que ele demorava mais para morrer e sofria muito. Eu acho que então que a energia nossa interfere na hora da dessoma de um animal, pelo fato de eu não querer que ele morria, porque eu não como carne de porco, aliás, não como de frango também, e não como de boi. Mas o dó que eu tinha, eu falei, poxa, eu analisava pequeno, era 5 anos, 4 anos, que aquela história, tratava do porco, ia lá, levava comida, e mandava os funcionários levar, e cuidava.
Na hora que ele ficava bonitão, gordão, ia lá e enfiava a faca, que era bem aqui na... Eu lembro, pequenininha, via isso. Aí eu olhava no olhinho dele e chorava porque ele estava chorando. Quer dizer, eu via chorando, né? Ele estava chorando. Aí toda vez que tinha que matar o porco, eu sabia quando meu pai pegava o jipão dele, mandava tirar, arrumava o cavalo para eu sair, eu sabia. Aí eu voltava, aquelas carnes todas em cima da mesa, sabe? E a minha mãe e meu pai, come um pedacinho. Eu não vou comer porque ele sofreu, porque ele chorou. Eu acho que tem interferência da nossa energia. Aí, no caso, como que seria? Prolongava a vida deles, segundo meu pai. Então, tirava para que eles morressem depressa. Como se analisa isso? Eu vejo assim, as nossas energias podem influenciar sim, mas existem outros fatores. Como você era criança, tinha mais ou menos 5 anos, né? Provavelmente você deveria falar, né? Chorar ali naquele ambiente. As pessoas já ficam um pouco mais nervosas, né? Que querem, ao mesmo tempo não querem mostrar para a criança, mas aquela situação, né? Então tudo isso, toda essa dinâmica em conjunto acaba influenciando nessa, né, na questão lá da morte, né? Da matança lá do suíno, né? Nesse caso. Então eu vejo que tem a questão energética, tem também outros fatores físicos, né? Da própria psicologia das pessoas e assim por diante, que podem influenciar. Mas o que eu acho mais sério, porque isso já passou, né? O que é mais sério, eu vejo assim, da responsabilidade até sua, né? Nesse sentido, vejo se tem lógica, de trabalhar mais com o processo da educação com esses princípios conscienciais. Então, você viu um cenário, presenciou, viu o que acontece de fato, e o que você poderia fazer para auxiliar agora, né? Essa educação, né? Pode ser escrevendo verbete, pode ser comentando lá com crianças, né? Como é que pode ser tratado os animais, né? Alguma coisa nesse sentido. É isso que eu vejo que é a nossa cultura intermissiva. Então, tudo bem, a gente passou, não teve, naquele momento não tinha o que fazer, você tinha 5, 6 anos, vamos ser bem reais, né? Realistas, né? Nesse sentido. Mas o que nós podemos fazer de agora em diante para favorecer essa convivialidade sadia, né? Para a gente tentar ver uma melhor maneira possível de se lidar com isso, né? É isso que eu vejo que é o prioritário dentro disso, né? E você mesmo falou das suas energias, tenta trabalhar com essa tua otimização energética para agora, assim, o que eu posso fazer agora para ajudar, né? Porque na hora, agora passou, né? E foi. Agora, correr atrás, né? Vamos correr atrás do que dá. Professora Lilian, tecnologia, página 2, última técnica, as técnicas de manejo com as plantas. Conheço muitas pessoas que dominam, sem nenhum estudo formal, o valor terapêutico das plantas. O que você teria a nos ensinar sobre o assunto? Olha, ensinar, realmente eu tenho pouca coisa para ensinar com plantas, mas a Marlene tem, né, Marlene? Eu só gostaria de comentar que isso é interessante, que essas consciências, né, essas consciências, muitas vezes não tem estudo, né? Mas, porém, elas trazem essa tendência inata delas com a natureza. Isso quer dizer o quê? A paragenética delas. Provavelmente já trabalharam vidas com isso, lidando, né, com plantas, e aí podem ser desde índio, alquimista, bruxa, pitonisa, aí entra um monte, né, enfim, né? Os próprios médicos, né, que eram os curandeiros, benzedeiras e assim por diante. Então, ela traz inata essa informação e ela consegue, de pronto, ela sabe o que utilizar para curar, né? E muitas vezes essas pessoas têm uma sensibilidade parapsíquica, então elas já têm afinidade com o processo da natureza, entra algum amparador dentro desse bojo, né, desse aspecto, que acaba passando orientações, os insights para essa pessoa, que é mais sensível, e ela acaba pegando plantas específicas, sei lá, para cuidar de um mal-estar, de um desconforto, né, e dar um resultado satisfatório. Então, é muito interessante a afinidade da pessoa, a afinidade que vem de outras vidas, né, conjuntamente com essas inspirações de amparadores para que efetive esse resultado, né, assistencial. Então, o manejo com as plantas, eu já lido há muitas vidas também com plantas, né? Desde a bruxaria, né? De antigamente, né? Quem trabalhava com remédios era chamado de bruxa, né? Provavelmente já fui queimada também algumas vezes. Então, a gente aliava o parapsiquismo também a saúde, né? Com as plantas. Então, cada pessoa na sua casa, em geral, ela tem uma plantinha de algum chá.
aquele que ela mais precisa, ou que alguém da família de vez em quando está necessitando, seja lá um boldo, uma hortelã, um alecrim, a pessoa tem no seu quintal, ou uma cebolinha mesmo, né? Então, esse trabalho, né, com as plantas, todos nós passamos por esses estágios. Ninguém escapou disso, né? A coleta de frutas, a plantação, essas coisas todas. Então, não é difícil para ninguém voltar a esse convívio, né? Não desmerece ninguém, não é falta de mental soma trabalhar com plantas. Tudo bem? Lilian, eu queria que você falasse, por favor, na página 1, em fatologia, não sei se já foi falado, seria o segundo item, os protetores auxiliando no resgate de animais ao molde dos Tevas, depois a natureza exprimindo harmonia para as consciências, e depois lá embaixo, na penúltima linha, também em fatologia, as sociedades protetoras dos animais. Ok. Então, eu coloquei os protetores auxiliando no resgate de animais, aos moldes dos Devas. Eu coloquei o exemplo dos meus colegas intermissivistas, a Marlene Koller, o Roberto Kunz. Nós temos outros, a Vassiliki, né? Pétalas, a Érica, Roberto Leiming, que mais? Daiane Roça, Milena Mascarenhas, Miriam Kunz, e assim sucede. Tem mais, gente. De vocês aqui deve ter vários, né? Enfim, o que eu quis dizer com isso? Então, são pessoas que têm inatamente uma especialidade com os princípios conscienciais. Então, no caso da Marlene, ela tem um rapport maior com as plantas. Então, aonde ela vai, o ambiente que ela vai, aquilo chama a atenção dela. E a própria energia dela exprime isso. Então, quando ela vai plantar algo, né, vai plantar uma planta, ou assim por diante, aquilo vai crescer mais, vai ter mais vigor, que é a pessoa dedo verde, né? No caso do Roberto Kunz, mais com animais em específico. Então, a gente vê, eu coloquei um exemplo, que eu trabalhei com ele em alguns campos, no sentido de pegar animais de rua, ou aqui dentro do CAEC, né, e a gente sempre chama auxílio do Roberto, que ele é veterinário, mas eu enfatizei que não é só por ele ser veterinário, é questão do para-veterinário. Então, a energia dele, como ele já tem afinidade, o comportamento do animal, seja ele cachorro, gato, ave, muda no redor dele. Então, isso eu já observei. Então, tem um amparo específico com essas pessoas que facilitam esse acolhimento dessas energias, que é dos animais e plantas, né? Então, isso que eu especifiquei, aos moldes dos Devas extrafísicos. Assim como tem consciências extrafísicas, especialistas nessas áreas, nós temos consciência aqui, que também tem essa especialidade. E isso varia enormemente na escala evolutiva. Isso eu gostaria de enfatizar. Por isso que eu coloquei no verbete. Então, vai desde lá do pré-serenão vulgar até o serenão. Então, existem o Deva, no caso do exemplo que eu trouxe do índio, que estava com aquela síndrome do justiceiro, né, tentando falar com o caçador, falar não, né, tentando brigar, né, queria matar o caçador. Nesse caso, eu vejo que ele não era evoluído, só pelo fato de não conseguir se comunicar com a outra consciência, né. Então, provavelmente, sei lá, vamos colocar aqui pré-serenão vulgar, faz de conta, né. Então, tem níveis, porém, todos têm algo em comum, que é esse vínculo com a natureza. Ele já tem um vínculo com esses princípios conscienciais. Mas, porém, a interação madura com esses princípios vai depender do nível evolutivo das consciências. Quanto maior for, acho eu, quanto maior for o nível evolutivo da pessoa, mais interação saudável ela vai ter com os princípios conscienciais e também com os humanos. Exprimindo a harmonia para as consciências. Você chamou a atenção da troca energética entre a natureza e as consciências? Eu vejo assim, Fábio, que a natureza ela é silenciosa. Sim. Que nem se a gente for pegar um exemplo de uma árvore, a comunicação, se a gente for olhar uma comunicação gestual, né, não tem. Então, a comunicação, a base da comunicação dela é energética. Sim. E ela tem energia. Tanto é que tem árvores que nos revigoram. Eu fui recentemente para Salvador, o único ambiente que eu senti assim, que dava para eu soltar e liberar minhas energias era abaixo de uma mangueira, que estava na frente de uma... Ai, gente, não é exército, é da Marinha. Da Marinha. Bem lá no centro. Era o único lugar. Se eu andasse 5 centímetros para frente ou para trás, não dava, tinha que me bloquear. Tinha que me encapsular. Mas no meio dela eu podia soltar, ficar feliz, né? Ficar, opa, consigo respirar.
Então era ali. Eu até comentei isso com meus colegas, né? E eles fizeram o teste. Então isso é interessante. Então a árvore, pensa bem, de toda daquela desarmonia ao redor, ela consegue se manter equilibrada. Ela não estava doente, era uma árvore enorme, antiguíssima, com frutos, entendeu? Ela está se sustentando no meio do caos, ela está ali. E a gente não olha. Isso que eu fico impressionada. Sabe, a gente não olha. Às vezes a gente fica do lado, se encosta, pega a energia dela, né? Pega um fruto, come, mas não dá muito valor. E isso eu gostaria de chamar a atenção, porque tem pessoas que são boas, assim, são bem intencionadas, porém, às vezes, elas comentam em relação com árvores, né? Só para a gente começar a fazer conscienciometria da nossa convivialidade, né? Teve uma pessoa específica que eu conheço, assim, e ela comentou assim, eu adoro planta, mas aquelas que não caem as folhas, porque, ai, que trabalho, limpa, tem que ficar limpando, tem que ficar passando vassoura, então essas eu não gosto. Aí a gente fica, sabe, isso leva para minha reflexão. Caramba, a gente é totalmente impaciente, né? Ela traz harmonia, traz equilíbrio, uma energia, né, pura. Não dá trabalho, porque você planta ali, ela vai. Nem água, às vezes, muitas vezes, só no início, né? Mas depois ela consegue fazer a própria autoprodução dela. E a gente reclama porque cai a folha. Porque, entendeu? Ah, caiu a fruta no meu azulejo. Manchou. Então, aí eu fico refletindo na nossa maturidade consciencial, sabe? Que ainda a gente é esboçante nisso, né? De entendimento dos princípios conscienciais. Não sei se ficou claro, Fábio. Ficou. E só a Sociedade Protetora dos Animais, se gostaria de chamar alguma coisa. Aqui eu coloquei no sentido de instituições intrafísicas que otimizam essa assistência a animais, né? E que essas pessoas, em algum nível, elas também são protetoras, né? E são como devas. Independente ali, nós podemos colocar eles na escala evolutiva. Não estou falando que quem está lá é serenão. Não é isso, gente. Pode ser lá pré-serenão vulgar, mas eles têm um ímpeto de ajudar esses princípios conscienciais, né? Pode se dizer sobre o nível evolutivo do planeta, talvez. Hoje de manhã a gente estava no café da manhã e tinha uma vegetariana. Eu falei assim, talvez você vem de um planeta mais evoluído, onde os seres não se devoram. E hoje de manhã, na minha tertúlia, o professor Valdo falou sobre o entre-devoramento entre as espécies, que acontece desde o nível unicelular, bacteriano, até os serenões. E eu estava imaginando, será que existem planetas onde os humanos, talvez, os seres mais evoluídos do planeta, no caso, não devoram os sub-humanos, as subespécies, no caso? Deve ter, né? Eu ainda não tive essa... Deve ter, não é possível, né? Há de ter. E a questão dos veganos, porque... Assim, se a gente for olhar, tudo que a gente consome, nosso caderno, nossa roupa, nosso sapato, tudo tem couro, tem gordura de animal, e tem agora a onda dos veganos, que eles não consomem nada que tenha a ver com animal. Será que você podia comentar essa onda que está na Terra aí? Eu não sei a respeito desses que você comentou, né? Qual é a minha opinião? Eu já vi até o Valdo comentar que a gente não pode ser tão... rígido ou radical a respeito disso. Eu vejo assim que ainda há necessidade, nós estamos num nível que ainda há necessidade de nós comermos, nos alimentarmos. Então, se eu comer uma alface, eu estou matando a alface, correto? Não tem jeito, matei lá a alface, comi, triturei, né? Nós engolimos milhões de bactérias, micro-organismos, eu estou falando aqui, já foi alguns, né? Alguns milhares, né? Então, a gente não pode ser também tão ingênuo a respeito disso. Eu acho que existe, sim, um equilíbrio. O que eu vejo assim, na questão do alimento, se a gente saber comer, não precisa comer todo dia carne, começa assim, eu vejo. Esse é um princípio básico, não precisa dentro da nossa alimentação. Porém, é essencial, sim, algum nível de proteína, correto? Mas não precisa você ficar comendo churrasco todo dia, né? Comendo a mais, né? Então, se a gente começar a cuidar simplesmente nesse processo, já está auxiliando de alguma maneira, né? Que mais? A questão da própria educação, né? A educação das crianças, começa lá das crianças, educação dos familiares, né? Para essa questão dos animais, da própria alimentação, isso já ajuda. Eu vejo assim que são posturas simples e comedidas. Hoje, dentro da psicologia, o que eu vejo, gente?
A maior parte das pessoas que tem uma alimentação, eu vou dar uma volta, tá? Depois eu vou te responder. Mas a maior parte dessas alimentações que são totalmente exageradas, que traz a obesidade, traz um monte de desconfortos, é emocional nossa. Então, o nosso maior problema é a emoção, a nossa imaturidade emocional. Por quê? A pessoa carente, ela tenta pegar um prazer mais rápido possível. O prazer mais rápido que ela tem é através do alimento. E o alimento vem lá muitas vezes ela quer a carne, né? Que é energia, né? E assim sucessivamente. Aí ela não consegue pegar isso de outro lugar, vai comendo, vai ganhando obesidade, que é o quê? Uma intoxicação energética. Então, não sei se você me entende. Então, a nossa imaturidade cognitiva, afetiva, é que traz essa desarmonia total com tudo que está ao redor. Se a gente conseguir um pouco mais de cognição nossa, da população, um pouco mais conosco mesmo, através de autopesquisa, um equilíbrio maior íntimo, isso vai refletir no nosso processo externo, que tem a ver com alimentação, que tem a ver com o princípio consciencial e tem a ver com tudo mais. Não sei se ficou claro isso, tentei resumir assim. Em mitologia, página 3, existe uma informação importante que me parece ser o pano de fundo a fundamentar todas as religiões. Sabemos que o budismo utiliza-se muito deste termo e também que o próprio cristianismo, com as suas mais diversas ramificações, buscou seus fundamentos nas origens orientais e gregas, trazendo vários arquétipos. Por favor, amplie nossa cultura geral com o tema. Rosa, é na mitologia? Na mitologia, página 3. A mitologia da deusa mãe, né? Que eu coloco aqui. A gente vê os mitos dentro da nossa história humana, né? Então a gente vê, o mito é uma narrativa, né? Uma narrativa simbólica. Então as populações antigas, elas tentavam expressar o que elas vivenciavam no cotidiano, criando esses mitos, né? E o que eu vejo é que por ser esse contexto mais fantasioso, falta uma coisa lá antigamente, né? Outra coisa é hoje, atualmente, eu estar ainda cultivando alguns mitos, né? Lá da Grécia e assim por diante, ou não, né? De outras populações. Hoje eu vejo que existe maturidade em outras ciências, no caso projeciologia e conscienciologia, que consegue quebrar esses mitos. O que seria isso? Estudar a fundo. Então, muitos mitos de deuses, muitas vezes eram representações extrafísicas, que as pessoas não conseguiam, né, expressar o que estava acontecendo, então elas criavam essas fábulas fantasiosas para expressar aquilo. Hoje nós conseguimos, através da projeção lúcida, através do parapsiquismo, tentarmos ter experiência para ver ou comprovar algumas situações. Então, isso que eu vejo que é o nosso caminho. Então, pegando para o tema, fadas, gnomos, anjos e assim por diante, que é cultivada por inúmeras religiões, né? Dentre destes, o hinduísmo, o budismo e assim por diante, eu vejo que existem convicções arraigadas a respeito dos devas, que não foram questionadas, que não têm ainda uma experiência embasada. Então, no momento em que a gente começa a trabalhar com o parapsiquismo, né? Tentar verificar essas vivências através dos fenômenos, a gente começa a quebrar esses mitos e alguns paradigmas. Então, a gente fica mais realista com aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a forma em que colocam essas fadas, esses gnomos, muitas vezes a pessoa até mesmo viu alguma consciência extrafísica, através da clarividência, através da projeção, porém a maneira dela interpretar foi muito emocional, foi muito fantasiosa. Então, ela trouxe essa realidade fantasiosa para o intrafísico, né? E ninguém questionou, e isso vai virando, né? Então, o que hoje nós podemos fazer é começar a ver esses fenômenos de uma maneira mais lúcida. Efeitologia, página 2. Os devas auxiliando na recomposição dos efeitos nosográficos da condição dos animais escravos. Como eu poderia atuar em relação às touradas na Espanha, com a intenção de evocar os devas no auxílio às repercussões negativas geradas durante essa brincadeira covarde? Essa pessoa mora em Madrid. Realmente, Madrid, Espanha, né? É bem forte essa cultura. Primeiro,
cuidado na questão das evocações. Não sejamos tão ingênuos. Eu entendo a tua boa intenção, né, de você querer ajudar uma situação que está assediada. Porém, esses lugares que tem muito comportamentos agressivos, né, que é o caso da tourada, existem assediadores nesses locais. A orientação é: coloca a mão, ou parapsiquismo, essas evocações, quem tem competência. Se você começa a evocar essas situações e ficar mal com elas, para com isso, você vai ficar assediada. E os assediadores não são pequenos. Então, a gente não pode entrar com ingenuidade nessas situações, né? É interessante, se você é tenepsista, né, veja lá, coloca o caso, né, quando tiver, exteriorizar as energias, mas assim, preste atenção nesse cuidado íntimo que você tem que ter. Não adianta querer ajudar o outro se você não se auxiliar. Então, veja os seus limites, porque trabalhar com touradas tem assédio, e assédio grande, nesse sentido. O que você pode fazer é propiciar uma reeducação. Então, escrever algo sobre o assunto, provocar debates, discussões, né? Que com isso, pouco a pouco, às vezes a pessoa é educadora, né? Ou faz um trabalho social. Então, colocar esse tema pouco a pouco para aquela população e esclarecer. Eu vejo que o melhor desassédio, nesses casos, é o esclarecimento. Então, e isso a gente consegue fazer, né? Então, essa seria a dica. Eu concordo com você. Tem uma frase muito comum também que o professor Valdo fala, que a gente não pode subestimar a força dos assediadores, né? A gente tem que ter firmeza, saber o que está fazendo. Concordo bem com você. Baseado em seus estudos sobre os devas, quem são os responsáveis pela evolução consciencial intra e extrafísica dos subhumanos? E como se dá a mudança da passagem evolutiva destas criaturas, haja visto que nós fomos um deles? Não sei te dizer, mas é assim, eu já perguntei para o Valdo, também ele não falou assim tão claramente. Essas consciências que fazem a orientação de ressoma e dessoma são os orientadores evolutivos. Então, assim como eles orientam a nossa ressoma e dessoma, dentro do grupo dos evoluciólogos existem alguns que não é que só fazem isso, tá, gente? Mas, porém, é como se fosse uma sub-área dele, que ele também cuida dentro, assim como ele cuida de nós, acaba cuidando lá do princípio consciencial e assim por diante. Então, ele é muito mais integrado, eu acho, a dinâmica evolutiva do que a gente pensa. Agora, quando que esse princípio consciencial sai dessa escala evolutiva e vira humano, aí temos que estudar. Realmente temos que estudar. Porque o Valdo comenta de um gatinho dele, que estava com ele, eu acho que em 1100, se não me engano, por aí. Eu acho que era 1100, que era o Thales, que estava nessa vida com ele, e ainda gato. Então, pensa. É muito tempo, né? Era um gato lindo, sem comentários, mas era gato ainda. Então, a gente não sabe, e passou com ele algumas vidas, né? Então, se a gente for ver, demora muito essa questão, né? De mudança de patamar, nesse sentido, né? Evolutivo, de uma espécie, de um sub-humano, né? De um princípio consciencial para a questão do humano, né? A verbetógrafa. Percebo em sua exposição que você tem o fenômeno da clarividência de forma bem explícita. Quando percebestes isto? Ainda na infância, na adolescência, como foi o processo de entender este fenômeno no contexto da família e da SOCIM? Olha, a clarividência para mim, desde pequena, o que eu tenho registro é mais ou menos 7 ou 8 anos. Eu verbalizava muito para meus pais eram muito afetuosos, vim de uma família muito boa nesse sentido, porém eles não tinham informações, eu vim de Guarapuava, né? Então, eles não tinham informações sobre fenômenos parapsíquicos. E era interessante que tanto meu pai quanto minha mãe, eles têm fenômenos. Então, meu pai era clarividente, projetor, e minha mãe tem muito esse processo de energia. A base, a genética dela tem aí os ramos dos índios, né? Então, ela era benzedeira, coisa assim. Mas era mais com o processo energético. Então, eles eram abertos, porém, eles não sabiam explicar para nós, né? Eu tenho uma irmã também. Então, a gente nunca teve uma explicação, um esclarecimento que era normal, né? Nada disso. Eles meio que isolavam.
Ignoravam, essa que é a palavra. Ignoravam, achavam, não, você está vendo muito desenho, menina. Não, mas nunca explicaram. Eles foram me explicar, meu pai, com 15 anos, que ele falou assim, eu também tenho, com 15 anos, né? Eu falei, caramba, né? Então, isso era interessante. Por quê, gente? Isso era uma cultura da época, ele também não teve assessoria, então não dá para culpar ninguém nesse sentido, né? Mas eu vejo que, devido a essa falta de informação e também falta de recuperação de cons minha, eu acabei sofrendo um pouco mais com o parapsiquismo do que devia. Mas também fui esperta, consegui lá com meus 16 anos, eu consegui orientações dentro do IPC, fazer cursos práticos e consegui aí um equilíbrio maior. Quando eu falo sofrer, é no sentido de ver consciências, e normalmente as visões que nós temos, pelo menos que eu tenho, a maioria eram padrões mais negativos, que são aquelas que ficam aqui nesse intrafísico. Então elas estão mais densas, elas querem ajuda, muitos não sabem que estão mortas. Outras elas nem sabem se expressar, a agonia é tão grande que você sente esse embate em você, você sente aquele padrão de energia. Pensa uma menina de 7, 8, 9 anos, que nem entende muito bem de emoção. Então eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Mas consegui. Assim, eu tentava apagar a luz, acender a luz, ficar embaixo da cama, e vi que não sumia, consciências, né? Então eu comecei a ver que não era o melhor jeito. E comecei a criar ferramentas. Então, a primeira ferramenta que eu utilizei, que quando eu comecei, a cidade de onde eu me originei é muito católica, né? Então não tinha, assim, o espiritismo praticamente, assim, era muito pouco, nem tinha. Então era difícil saber um pouco mais sobre isso, né? E, enfim, devido àquela cultura da cidade, né, católica, piorava um pouquinho mais a situação. Mas uma técnica eu fiz quando eu cheguei mais ou menos uns 10 anos. Tudo isso é mais ou menos, né, aproximadamente. Que eu via que quando eu melhorava o meu pensamento, no sentido de, quando eu me acalmava, e só dentro de mim eu tentava escutar aquela consciência, aquilo acalmava. Então eu falei, nossa, eu não preciso me esconder, eu não preciso chorar, eu não preciso perguntar para outra pessoa que não vai me entender, que vai só piorar, né? Então no momento que eu ficava quietinha comigo mesmo, e o meu pensamento se harmonizava, eu sentia que havia uma harmonização no ambiente e aquelas consciências sumiam. Eu acho que eram encaminhadas, né? E hoje eu entendo que, devido a esse pensamento, eu fazia um esboço de assistência, no sentido de eu pedir ajuda, né? Assim, e me acalmava. Com certeza vinha ali amparadores, né? Algo nesse sentido, que acabavam encaminhando. Então eu tive muita preceptoria nesse sentido. Né? Então, assim como eu também via consciências que eram um pouco mais patológicas, eu também via saudáveis. E essas eram interessantes, elas me orientavam em algum nível. Claro, gente, eu estou falando de esboço, tá? Esse fenômeno, para mim, não é... Ali eu estou falando de 0 a 10, 5, tá? Assim, mas assim, já tinha uma pequena orientação no sentido de acalmar, né? Evitar alguns acidentes de percurso. E assim eu vejo que muitos daqui da Conscienciologia passaram por isso. Tiveram essa preceptoria, né? E agora aqui, Lilian, no CAEC, pelo que eu percebo, que eu acompanhei você, que eu estou aqui tanto tempo quanto você se dedica muito ao parapsiquismo, sim, né? Porque eu vejo, Rosa, que no momento, principalmente na adolescência, o jovem, ele tende a... Ele já tem inato o porão dele, né? Então ele já tem dificuldade de trabalhar com a própria emoção. Colocando nisso uma pitada de parapsiquismo e fazer com que esse jovem entenda o outro e consciências além disso, é uma dinâmica bem explosiva, né? Então eu vejo que uma dos posicionamentos que eu tive que foi mais assertivo se eu tenho esse fenômeno, eu vou até o final para descobrir o que é. Tipo, eu vou ficar com essa ferramenta e vou me manter equilibrada. Então, isso é muito importante. A pessoa, ela dar oportunidade a esses sensitivos a trabalhar com as energias. Então, hoje eu vejo que aqui é muito rico o CAEC. Nós temos todos os sábados dinâmicas para jovens e adolescentes, desde criança de 6 anos até jovens de 15 até 18 anos, né? Então, isso é excelente, né? Então, você já traz uma educação parapsíquica, que é o que faltou para mim, né? Mas eu vejo que quanto mais estímulo de conversa tiver com esse sensitivo, deixar ele falar das vivências e ajudar dando livros para que ele trabalhe com as energias, automaticamente ele vai superando essas etapas. Então, por isso que eu priorizei o parapsiquismo, né? Em Femininologia, página 3, primeira linha,
a amparadora extrafísica Rose Garden. Poderia explicar? É a pessoa de Madrid, ela é nova na Conscienciologia. Rose Garden, então é o Jardim de Flores, né? A Rose Garden é uma consciência amparadora, ela fica muito dentro do CAEC, claro, isso é uma área dela. Então, ela ajuda a Conscienciologia como um todo, porém, ela tem um olhar, digamos assim, aqui dentro do CAEC. Ela se manifesta muito no acoplamentário, ela é como se fosse uma paracoordenadora. Assim como tem um coordenador de curso, ela orienta extrafisicamente os amparadores que vão lá prestar assistência com CIECs doentias, ou enfim, que estão precisando de assistência. Ela é da descendência, ela é oriental, então ela se manifesta com esse paravisual, jovem, né? E trabalha muito com os princípios conscienciais, ela tem uma afinidade com as energias imanentes, né? Então essa é a Rose Garden. E ela veio substituir aí o Taumal. Então o Taumal foi um amparador, também oriental, e ele que iniciou junto com o Valdo, se é que eu posso dizer assim, um laboratório acoplamentário. Então os primeiros acoplamentários, quem regia essa orquestra de amparadores extrafísicos era o Taumal. E ele também tinha esse processo dos devas. Ele também trabalhava esse processo das bioenergias muito ostensivamente. E ele que treinou, segundo o Valdo, a Rose Garden, que ficou no seu lugar enquanto ele caminhou aí, né? Foi fazer. Então essa vem a ser a história aí da Rose Garden, né? Bom, agora uma pergunta minha. Você sabe alguma história do xamã? Pois é, o xamã, o que eu sei é do acoplamentário também. Minhas histórias são todas dentro do acoplamentário, né? Mas eu vejo que o xamã aparece muito nos laboratórios, eu acho que não é só no acoplamentário, mas dentro do CAEC. Ele trabalha muito com o processo de desassédio, então quando ele aparece no acoplamentário, é como se ele fosse um segurança. É assim que eu percebo, dentro das minhas experiências. E é muito ostensiva a ectoplasmia. Quando ele aparece, a maioria dos alunos sente doação, a baixa temperatura, e ele é enorme. É um cara pessoal assim, de índio? Ele tem uma fisionomia de índio-americano, ao meu ver, se for esse, né? Assim, mas é um xamã, né? Enorme, um cara grande, trabalha muito com o processo energético e, enfim, ele faz essa assistência. Tem alguma pergunta? Na sua frase enfática, você fala que os devas sintetizam essa dinâmica interassistencial harmônica. Você pode dar uma explanada um pouco maior na frase enfática, principalmente nessa síntese que você diz aí? Então, eu vejo que essa convivialidade cosmoética ela vai ser inevitável na nossa caminhada evolutiva. Por quê? Quanto mais harmônicos ou mais equilibrados nós tivermos, mais fácil, mais acessível é essa convivialidade sadia, correto? Como nós ainda não chegamos no patamar de serenão, né? É interessante que aqui é como se a gente colocasse todo mundo junto, em todos os níveis evolutivos, né? É como se fosse um biotério. Coloca todos os ratinhos, somos nós, né? Tem vários ratinhos, desde o consréu, pré-serenão, evoluciólogo, serenão, tem de tudo. E nós temos que dar conta da nossa convivência. No início, lá para consréu, é dificílimo ela conviver com qualquer outro, até mesmo uma consréu, né? Quem dirá com um serenão, ela não entende. O serenão, por sua vez, ele possui uma facilidade muito grande de trabalhar com micróbio, com a consréu, com o orientador evolutivo, com outro serenão. Então, por quê? Ele tem uma cosmovisão maior. Então, é isso que eu quis ressaltar, né? Essa harmonia. E isso é inevitável, porque a consréu um dia vai virar serenão. Nós, pré-serenões vulgares, vamos virar serenões. Então, é inevitável essa harmonia. Agora, a velocidade de conquista disso é individual. Depende apenas da nossa vontade e disponibilidade. Muito bom. Lilian, na página 4, em convivialidade, você coloca que o emprego digno do senso de convívio fraterno e cosmoético com os animais e as plantas evidencia o nível evolutivo e a qualidade do curso intermissivo da consciência humana. Eu queria que você relacionasse, então, essa questão dos devas com o curso intermissivo. Miriam, eu vejo que existe professores do curso intermissivo que são especialistas nas energias imanentes. Então,
como que eu estou argumentando isso? Né? Não tenho vivência, claro, fiz curso intermissivo, mas não rememoro, infelizmente. Né? Mas eu já vi o Valdo falando que o Talmal, foi esse amparador que eu comentei, né, que iniciou o acoplamentário, ele foi um professor do curso intermissivo, que a matéria dele era de energias imanentes. Ele trabalhava isso conosco. Então, pensa bem, de toda essa interação que ele tinha, né, que ele tem, né, que ele possui, então ele já era um professor de curso intermissivo, aqui ele era um amparador de alto nível, né, produziu várias coisas com o Valdo, então eu vejo que há uma relação direta, principalmente para os intermissivistas, voltando na mesma questão, quanto maior o nível evolutivo dessa pessoa, mais acesso ou com maior qualidade de expressão ela vai ter a sua convivialidade, isso com tudo, com todos, né? Princípios conscienciais, humanos e assim por diante, com o cosmos em geral, né? Então eu vejo que é inevitável. Então, quando eu falo de níveis evolutivos, o curso intermissivo ele permeia por aí, né? Então essa mudança, o nosso marco de mudança evolutiva é o curso intermissivo. Então, por isso que eu tentei ressaltar melhor. Não sei se ficou claro, Miriam. Ficou claro. Ô, Lilian, a gente parabeniza você pelo verbete. Acho que todos nós precisamos, né, de aprender como lidar com todas as consciências e princípios conscienciais. Mas concordo com a Pilar também que a gente tem que ser deva algum dia. Vamos ser pequenos devas, né? Todo dia a gente faz um pouquinho e a gente chega lá, né? Obrigada. Então a gente agradece a você, a gente agradece a todos que estão presentes aqui, né? Os nossos tertulianos, os teletertulianos que participaram com perguntas. E aguardamos vocês nos próximos dias de tertúlia para poder movimentar o debate. Tá? E passamos então para os nossos comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Assinaturas no livro de presença, 32. Perguntas presenciais, 10. Perguntas online, 14. Hoje nós teremos o recado do professor Jorge Washington, imersão em ectoplasmia da Ectolab. Mas antes, a professora Eliana com os amigos da enciclopédia. Obrigada, Patrícia. Boa tarde. Assim como os devas são os amparadores da natureza, os amigos da enciclopédia são os amparadores da enciclopédia da conscienciologia, que é muito importante também, assim como o trabalho dos devas. O programa Amigos da Enciclopédia é o programa que mantém, que sustenta financeiramente toda essa mega estrutura de produção da enciclopédia, que é este tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias, a entrega dos verbetes gratuitamente, o holociclo e holoteca. Já é bastante coisa, não? Então, é este programa, que é uma adesão voluntária, anual, de pessoas, né, interessadas em participar, em ajudar todo esse processo, e que você também, teletertuliano, ou você aqui, tertuliano, que não faz parte ainda desse grupo, pode passar a integrar ainda hoje. Quem está aqui, é só passar na recepção do CAEC, se informar sobre o custo dessa adesão e os benefícios, e você de casa liga para o 45, que é o código de área, 3525 2652, e se torne também um amparador da enciclopédia. Muito obrigada. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, em parceria com o CAEC, convida todos os tertulianos, teletertulianos e demais interessados em qualificar a sua interassistência parapsíquica através da aplicação da técnica da ectoplasmia. O nome do curso, do evento, é Imersão em Ectoplasmia. A data vai acontecer o período de 25 a 27 de outubro próximo, aqui no CAEC, no campus do CAEC, com uma carga horária de 30 horas. Na equipe estarão presentes 15 professores, coordenados pelo professor Ipicon Hernandes Leite. O curso objetivo é apresentar conceitos introdutórios sobre a ectoplasmia, aliados às práticas bioenergéticas, com foco na interassistência, esclarecendo e desmistificando a vivência deste fenômeno universal, com 30 horas de atividades. Abrangem a participação na dinâmica interassistencial da paracirurgia, a avaliação da bioimpedância no laboratório de ectoplasmia, oficinas de criticidade e mental somatologia, aplicação da auriculoterapia e acupuntura,
atividades ao ar livre para o contato com o fitoectoplasma, campo bioenergético interassistencial e um debate ao final. Os debates finais objetivam a compatibilização conceitual sobre os experimentos vivenciados. Informações e inscrições na recepção do CAEC. Telefones para contato 45 3525 2652. Repetindo, 45 3525 2652. E os e-mails para contato caec@caec.org ou ectolab@ectolab.org. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Interação, Jornalismo, Direito, especialidade Interaciologia, verbetógrafo, professor Eucárdio de Rosso. Obrigado a todos e uma boa tarde.